estar gravando, tá? Vocês podem continuar participando de maneira ativa e todo momento. Qualquer dúvida, podem falar para ir mais devagar, para a gente ir com calma, que a aula é para vocês aqui, certo? Então, hoje também a gente vai separar uma atividadezinha que vocês vão fazer pelo trimestre. Lembra aquela atividade do cientista? Agora vocês vão ter uma outra atividade também que vai valer nota para o trimestre todo, tá? Então, vamos trabalhar, porque ainda mais no terceirão, né? Imagino que vocês estão tendo que estudar via online, assim, já é mais difícil, assim, já exige uma disciplina maior. Então, continue aproveitando as aulas, os professores que estão ajudando vocês e tentar sempre melhorar, tá? Bem, hoje a gente vai conversar um pouco sobre história da ciência descolonial, reconhecer algumas controvérsias sociocientíficas, que esse vai ser o trabalho de vocês para esse trimestre, e vamos discutir sobre hidrocarbonetos cíclicos e aromáticos, tá? Ó, a primeira atividadezinha que eu vou propor para vocês é vocês treinarem a seguinte fala de elevador, para vocês se apresentarem, tá? Então, olha como é que foi o meu exemplo aqui, que eu acho que vocês podem fazer, e com o tempo vocês vão vendo que vocês vão adquirindo mais experiência, vocês vão internalizando conceitos assim novos, tá? Então, esse texto aqui, ele vai ficando melhor com o passar do tempo de vocês. Então, vocês podem treinar uma fala de elevador, que é uma forma de vocês se apresentarem para outra pessoa, por exemplo, que você vai se apresentar para o seu vizinho, ou num evento científico, né? Então, olha como é que eu iria me apresentar para o meu vizinho. Seria: olá, eu sou o Stefano Poleto, professor e cientista em Curitiba, onde busco compartilhar conhecimentos de forma simples para ajudar na aprendizagem desses meus alunos. Aí já num evento científico, que é um local onde as pessoas que também trabalham com educação, que trabalham com pesquisa educacional, elas iriam possivelmente entender melhor alguns conceitos já mais específicos, assim, já um pouco mais complexos. Então, você pode falar de uma forma mais formal, né? Então, no caso, em um evento científico, eu iria me apresentar: oi, sou o Stefano Poleto, cientista, professor, pesquisador na Universidade Federal do Paraná no ensino público, e trabalho avaliando a aprendizagem dos meus alunos a partir de propostas educacionais de educação científica, tá? Então, já conseguem ver que tem alguns elementos mais complexos, assim. Bem, sobre a história da ciência decolonial, queria trazer o exemplo para vocês, da Bárbara Carini. A Bárbara Carini também é química, ela fez mestrado em Química Orgânica dos Alimentos a partir da perspectiva histórico-cultural. Segundo a Pinheiro, era filha de ex-mulher, empregada doméstica, bisneta de mulher escravizada e foi doutora aos 27 anos. Isso é realmente bem cedo, assim. Então, a Bárbara é um exemplo bem bacana de uma descolonização desses saberes. Esse é o nome do livro dela, e é muito legal, me identifiquei bastante, assim, com o trabalho dela, porque ela também é química, né? E por ela ser química, meio que a gente viveu alguns episódios, assim, que a gente se identifica, né, naquele ambiente ali de trabalho, naquele ambiente educacional na universidade. Então, ela tem uma história bem bacana, assim. Se vocês quiserem conhecer mais, a gente pode também trabalhar um pouco da perspectiva dela mais para frente. E para vocês saberem que a história da ciência também tem exemplos aqui brasileiros, de gente da química, que também faz história da ciência, tá? Não é só esses cientistas, alquimistas aqui que eu acabo apresentando bastante para vocês, assim, também de uma forma mais didática, né, para a gente entender um pouco da gênese da história da ciência. Mas a, a Bárbara Carini também é uma importante pessoa aí para a história da ciência, principalmente da história da ciência brasileira, tá? Bem, a gente também pode conversar um pouquinho sobre a ciência, sobre as ciências e a química, lembrar da etimologia da palavra ciência, que vem do latim scientia, que significa conhecimento ou prática. Minha prática docente está partindo do pressuposto
que a ciência pode ser entendida como uma forma de pensar a partir de conhecimentos socialmente construídos, tá? Aí já a etimologia do termo química, ela já tem uma definição um pouco mais alquímica, tá? Se referindo mais a alguma coisa sobre prática de laboratório, é o que a gente está com mais dificuldade de desenvolver, principalmente nesse período de ensino remoto aí, né? Que não tem possibilidade, por enquanto, da gente estar em um laboratório juntos e trabalhando, então, por toda essa questão do vírus mesmo. Bem, sobre uma filosofia e sociologia da química. Bem, se vocês forem pesquisar uma definição de química mais atual, provavelmente essa definição vai mencionar sobre matéria, transformações, leis e teorias. Entretanto, o conhecimento químico também envolve compreender sobre seu corpo teórico e metodológico, sobre o realismo da química, o reducionismo da química, as questões estéticas, éticas e da imagem pública da química, tá? Uma forma da gente investigar sobre isso é entender melhor as controvérsias sociocientíficas. Alguns estudos têm revelado que a imagem pública da ciência é determinada em parte pelas questões sociocientíficas recorrentes. Logo, todas essas controvérsias, para além de produzir reações e tensões na população, devem ter influenciado suas concepções sobre a ciência e a tecnologia e, consequentemente, os seus pensamentos e discursos sobre questões sociocientíficas. Então, mais recorrentes, assim, hoje em dia, são a questão de homeopatia, vacinação, transgênicos, células-tronco, aquecimento global, clonagem, armas químicas, biológicas e nucleares, origem da vida, inteligência artificial, poluição radioativa, infecções sexualmente transmissíveis e etc. Então, o que vai acontecer? Vocês vão ficar encarregados, nesse trimestre, de pesquisar sobre alguma dessas controvérsias sociocientíficas e apresentar aqui para a gente e a gente debater sobre o assunto, para a gente ter uma compreensão mais elaborada do que significa cada um desses termos e que vocês consigam debater com a sociedade, até se precisarem também escrever alguma redação, assim, sobre isso, aí vocês já ficam um pouco mais preparados, tá? Já ficam conhecendo melhor onde que vocês podem pesquisar as coisas e tudo. E esse trabalho que vocês podem fazer em duplas, ou vocês podem fazer em grupos também, tá? E a gente tem que separar aqui todas essas controvérsias que vocês gostariam de apresentar. Certo, gente? Vocês têm alguns grupos, assim, que geralmente vocês trabalham juntos, ou vocês preferem que eu decida os grupos? Peraí que eu não tô... Beleza. Precisa ter quantos, professor? Pode ser até 4 no máximo, assim, tá? Tá bom. Mais que 4 já fica muita gente, assim, sabe? É melhor que envolva 4 pessoas que daí consigam apresentar. Mas esse trabalho vai ser um pouquinho mais, não vai ser, o da história da ciência foi um pouco mais individual, cada um, né? Cada um fez de um cientista. Esse eu vou acompanhar vocês mais de perto, assim, tá? Vai ser um acompanhamento mais específico. Vou ajudar com vocês com leituras todas as semanas. Então, a primeira apresentação, ela não vai ser para semana que vem, mas semana que vem a gente já tem que estar com os textos, assim, para leitura, tá? A gente já vai selecionar os textos mais importantes ali, que vocês vão ter que estudar mais, assim. E daí, daqui 2 semanas, o primeiro grupo começa a apresentar, tá? Vocês preferem separar os grupos agora ou mais tarde? Vocês preparam e me falam quais foram os grupos? O Gustavo falou, acho que a gente prepara, mas assim, que acho, pode ser que acho que sim ou acho que não, né? É isso, eu queria definir meio breve, assim, com vocês. Por exemplo, se alguém quiser já escolher alguma dessas controvérsias aqui, já pode Eu me queria avisar. escolher, professor. Pode falar. Qual que Eu você quer queria escolher? inteligência artificial.
Beleza. Qual que é o seu nome, que eu não estou vendo aqui quem que falou? Gabriele. Não liguem se eu escrever o nome de vocês errado, tá? Mas eu ajeito depois ali com o sistema. Mais alguém quer escolher já? Eu quero aquecimento global. Isso é bom. Isso é super importante. E qual que é o seu nome? Bianca. Vocês estão vendo que eu estou modificando aqui, né? Daí qualquer coisa, se quiserem, eu mando para vocês, né? A relação e tal. Mais alguém já quer escolher? Quero escolher a vacinação. E qual que é o seu nome? Eric. Perfeito, Eric. Eu acredito que seja assim que escreve. Vocês também, Gabriele, Bianca e Eric, vocês querem fazer sozinhos ou vocês também aceitam incluir mais pessoas aqui no grupo? Incluir. Tá, daí só me avisem daí quem que vocês vão incluir daí, tá bom? Pode colocar A Natália. Peraí, né? Natália em qual? Gabriele. Ah, beleza. No primeiro. E Gustavo. Beleza. A Bianca quer adicionar alguém já? Se puder, eu quero fazer sozinha. Pode fazer sozinha, pode fazer sozinha. Tá. Quer dizer, sozinha você não vai estar fazendo, né? Porque eu também vou estar te ajudando aqui com as leituras, vou te passar alguns dados legais, assim, a gente vai fazer mais junto, assim, vocês e eu junto, tá? A gente vai ter umas orientações, assim, também dirigidas durante as semanas aí que vão vir de cada uma das controvérsias, tá? Eric, você quer incluir alguém? Quero. Pode falar. A Amabile. Uhum. E a Joana. Beleza. Deixa eu ver, inteligência artificial já foi. Mas é importante que vocês aí acompanhem o trabalho do coleguinha, tá? Assim, para vocês já, cada semana a gente evoluir mais os conceitos de cada uma, certo, gente? Mesmo que não seja o teu... Claro que você vai acabar ficando, assim, um pouco mais especialista, assim, no que vocês apresentarem, né? Porque vocês vão ter que, tipo, se envolver mais com os dados, assim, mas durante a aula eu vou pedir para vocês prestarem bastante atenção nos colegas, tá, gente? E, sobrou homeopatia, transgênicos, células-tronco, clonagem, armas químicas e nucleares. Aí, alguém já quer ir pegando esses aqui? Porque, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e tem mais... Quantas pessoas mais tem aqui na sala? Mais 12, pelo menos aí, mais 5 pessoas podem já... Ou se quiserem pensar também, me falar, tipo, quanto antes, assim, podem falar também, tá? Mas qualquer coisa, depois eu passo a tabelinha aqui para vocês, certo, gente? Mais alguém quer falar aí, última oportunidade, que eu não quero também ficar tanto tempo assim nisso aqui. Professor, posso falar o meu? Pode, claro. Eu vou escolher célula-tronco. Uhum. Cecília, célula-tronco. Cecília, Ana e Júlia. Beleza. Foi todo mundo? Foi. Foi. Beleza, gente. Bem, vamos voltar para a química aqui, que a gente também a gente também precisa vencer esses conteúdos para que vocês tenham uma compreensão do conhecimento químico, assim, e das coisas que envolvem, tá? Então, vamos seguir mais um pouquinho, até onde o tempo deixar aqui. A gente tem aí até as 11, então,
Quando faltar uns 5 minutinhos antes, vocês só me avisam, porque daí eu tenho que disponibilizar o formuláriozinho para vocês, tá? E não saiam antes de responderem o formulário, porque ele é bem importante. Esse primeiro bimestre aí foi mais para a gente entender como é que vai funcionar a disciplina, tá? Então, vai funcionar dessa forma que a gente tem que pensar também não só na gente, mas também no aluno da inclusão, né? Que os formulários, eles são bem importantes para esses alunos da inclusão. Se vocês tiverem dificuldade de fazer os formulários, vocês devem fazer ele com as pessoas que estão perto de você, tá? Pedir para ler junto, esse tipo de coisa. Então, não deixe de responder os formulários antes de sair. E é bom que aqui eu ajudo vocês também a responder os formulários, qualquer coisa, tá? Bem, sobre um pouco do tema da aula de hoje. Quais seriam as diferenças entre hidrocarbonetos de cadeia fechada e de cadeia aberta? E o que são compostos aromáticos? Então, a gente tem essa classificação das cadeias carbônicas, fechadas ou cíclicas. Elas podem ser alicíclicas ou aromáticas. As cadeias alicíclicas podem ser homocíclicas ou heterocíclicas, saturadas ou insaturadas. E as aromáticas podem ser mononuclear ou monoanilar, polinuclear ou polianilar. Tá? Então, dá uma olhadinha aqui no que são cadeias carbônicas fechadas. São cadeias carbônicas em que as extremidades estão ligadas entre si. Isso geralmente forma algumas figurinhas geométricas, tá? Também, essas cadeias alicíclicas, cíclicas e fechadas, no caso, elas não possuem um núcleo ou um anel benzênico, ou seja, não tem um sítio de ressonância entre essas ligações entre os carbonos, tá? Então, vocês podem ver aqui que não tem ressonância, só um ciclo fechado mesmo de átomos, tá? Aí já os grupos de hidrocarboneto de cadeias fechadas, elas podem ser os ciclanos, que são hidrocarbonetos de cadeia cíclica ou fechada, com ligações simples entre os átomos de carbono. Olha como é que é feita a nomenclatura deles. É um ciclo, mais um número de átomos de carbono, no caso um MET, ET, PROP, GUT, que a gente discutiu nas últimas aulas, mais o tipo de ligação, se só tem ligações simples, vai ser AN, se tem ligações duplas, vai ser EN, se tem ligações triplas, vai ser IN, e mais o grupo funcional, no caso, O aqui, porque eu estou falando de hidrocarbonetos. Então, olha como é que é o ciclo, mas como tem 3 carbonos é PROP, como tem só ligações simples, AN, e como é um hidrocarboneto, fica então o ciclo propano, tá? Mais alguns grupos de hidrocarbonetos de cadeia fechada, esses aqui são os ciclenos. Os ciclenos são hidrocarbonetos de cadeia cíclica ou fechada com ligação dupla entre os átomos de carbono. Alguns exemplos são o ciclopenteno, o ciclobuteno e o ciclohexeno. Eles têm a fórmula geral CnH2n-2. E a nomenclatura segue a mesma fórmula que a gente viu para os outros casos, tá? Então tem aqui uma atividadezinha para a gente fazer junto. Ó, qual dessas classes dos hidrocarbonetos cíclicos fazem uma ligação dupla? A gente aprendeu que os que fazem ligações simples são os alcanos, os que fazem ligações duplas são os alcenos, e os que fazem ligações triplas são os alcinos. Então a resposta aqui é a letra A, tá? No caso, a classe dos hidrocarbonetos que fazem uma ligação dupla são os alcenos, tá, gente? Bem, sobre mais um pouco desses critérios para classificar as cadeias carbônicas. Um dos critérios é quanto à presença do heteroátomo. No caso, em cadeias carbônicas homocíclicas, não possuem o heteroátomo, mas em cadeias carbônicas heterocíclicas, possuem um heteroátomo entre os átomos de carbono. Tá? O que é um heteroátomo? O heteroátomo é um átomo diferente do carbono entre os átomos de carbono. Os principais heteroátomos da química orgânica são o enxofre, o oxigênio, o nitrogênio e o fósforo, tá? Então você pode ver ali que o oxigênio, ele identifica que essa cadeia carbônica ali na molécula 2, ela pode ser classificada como heterocíclica, tá? E também, outra forma de classificar é sobre a aromaticidade, ó. A aromaticidade
ela significa que possui núcleo ou um anel benzênico e ocorre alternância das posições das duplas e simples ligações. Então, você pode ver aqui as estruturas canônicas e os híbridos de ressonância, ó, que você não sabe exatamente onde é que está a dupla ligação. Vocês estão conseguindo me escutar bem? Porque o lava-carros aqui do lado está fazendo bastante barulho e eu estou preocupado que esteja interferindo. Tá tudo certo? Sim, estou escutando. Perfeito, gente. Qualquer coisa, podem ir participando, tá? Qualquer dúvida, se precisar ir mais devagar, também alguns slides a gente passa um pouco mais devagar também, tá? Uma introduçãozinha ao que é a aromaticidade, ó. O benzeno é a substância que é mais conhecida pela sua aromaticidade, tá? Ele foi isolado em 1825 por Michael Faraday. O composto foi isolado de um resíduo líquido obtido do aquecimento de óleo de baleia. A fórmula do benzeno, C6H6, foi determinada em 1834 por Erhard Maescherlich, que decidiu batizá-lo com o nome de benzina. Posteriormente, seu nome foi modificado para benzeno. Substâncias como o benzeno, que possuem poucos hidrogênios em relação aos carbonos, são encontrados em óleos produzidos por árvores ou plantas. Em função do seu aroma agradável, os primeiros químicos denominaram de aromáticas. Olha só que interessante. É devido ao aroma dessas substâncias orgânicas, eles são denominados como aromáticas. Então vamos falar um pouquinho aqui sobre a estabilidade do benzeno. O benzeno ele é mais estável que a estrutura sugerida por Kekulé, sofrendo mais facilmente reações de substituição e não de adição. Você pode considerar aqui os valores de variação de entalpia. Ó. Você consegue ver que na primeira molécula, o valor de entalpia é de menos 120 kJ por mol. Já quando tem duas ligações duplas, o valor de ΔH observado é de menos 232 kJ por mol. E quando tem um anel aromático, essa variação de entalpia observada é de menos 208 kJ por mol. Tá? E o que a gente tem que entender sobre a aromaticidade? Tá? É que existem alguns critérios para definir quais substâncias que são aromáticas e quais que não são aromáticas. Ó. Por ter seus elétrons π deslocalizados, todas as ligações carbono-carbono no benzeno têm o mesmo comprimento, algo entre um comprimento de uma ligação simples típica e de uma ligação dupla típica, tá? A energia de ressonância do benzeno é extraordinariamente alta em relação às outras substâncias com elétrons deslocalizados. Substâncias como o benzeno, que apresentam energias de ressonância extraordinariamente altas, são denominadas de substâncias aromáticas. Ó. Então, você pode ver que a primeira imagem ali mostra cada átomo de carbono do benzeno que tem um orbital p. Então, você consegue ver os orbitais p ali na molécula do benzeno. A sobreposição desses orbitais p forma uma nuvem de elétrons π, acima e abaixo do plano do anel benzênico. Então, ó, vocês conseguem ver o que é a aromaticidade? É essa formação dessa nuvem de elétrons π nesse plano desse anel, tá? Então, ali na imagem C, tem um mapinha potencial eletrostático do benzeno, que mostra todas as ligações carbono-carbono têm a mesma densidade eletrônica. Então, para uma substância ser classificada como aromática, ela deve ter uma nuvem cíclica e ininterrupta de elétrons π, também chamada de nuvem π, acima e abaixo do plano da molécula. Então, você pode observar, ó, para a nuvem ser cíclica, evidentemente, a molécula tem que ser cíclica. Tá? Esse é um dos primeiros critérios para a aromaticidade, que a molécula tem que ser cíclica. Também é necessário que, para uma nuvem π ser ininterrupta, todo átomo do anel deve ter um orbital p, certo? E para formar uma nuvem π, cada orbital p deve se sobrepor aos orbitais p de cada lado da nuvem. Portanto, a molécula tem que ser planar, ela tem que ser plana, tá? Que nem o benzeno. E a nuvem π deve ter um número ímpar de elétrons π. Esse critério 4 também ele é bem importante. Tá?
Então, olha o benzeno, ó, que é a substância aromática mais bem conhecida, assim. O benzeno é uma substância aromática porque é cíclico e planar. Cada carbono do anel tem um orbital p e a nuvem π contém 3 pares de elétrons π. O primeiro químico a reconhecer que as substâncias aromáticas devem conter um número ímpar de pares de elétrons π foi o alemão Erich Huckel, em 1931. Segundo a regra de Huckel, ou regra dos 4n mais 2, para uma substância cíclica planar ser aromática, sua nuvem π ininterrupta deve conter 4n mais 2 elétrons π, onde n é um número inteiro qualquer. Então vamos ver alguns exemplos aqui que vai ficando um pouquinho mais simples para a gente observar, tá? Por exemplo, hidrocarbonetos monocíclicos com ligações simples e duplas alternadas são denominados alunenos. O número entre colchetes indica o número de carbonos do anel. Então, ó, o ciclo butadieno tem ali 4 carbonos, o benzeno tem 6 carbonos, e o ciclo octatetraeno tem 8 carbonos, também é conhecido, todos eles são anulenos. Para uma substância ser aromática, entre outras considerações, deve conter um número ímpar de elétrons π. O ciclo octatetraeno não contém um número ímpar de elétrons π e não é planar, logo ele não é aromático. Como o ciclo butadieno e o ciclo octatetraeno não são aromáticos, eles não têm a extraordinária estabilidade dessas substâncias aromáticas, tá? Então, só pelo fato de ter essa aromaticidade, de ter essa nuvem ininterrupta de elétrons π, isso já faz que a substância seja bem mais estável, tá? Então, alguns hidrocarbonetos que não são aromáticos, ó. O ciclopropeno não é aromático porque não tem um anel ininterrupto de átomos que contêm orbitais p. Um dos átomos do anel tem hibridização sp3 e somente átomos hibridizados em sp2 e sp possuem orbitais p. O ciclopropeno não atende ao primeiro desses critérios de aromaticidade. No caso, esse critério aqui, ó. No caso, para ser cíclica, a molécula ela tem que ser cíclica. E para essa nuvem ser ininterrupta, todo átomo do anel deve conter um orbital p. Tá? Então é por causa disso, porque ele não tem aqueles critérios ali que definem a aromaticidade dele. Entretanto, dependendo do íon que é formado nessa molécula, ela pode apresentar aromaticidade, tá? Por exemplo, o cátion ciclopropenila é aromático porque tem um anel ininterrupto de átomos que contém orbitais p, e a nuvem π contém um número ímpar de pares de elétrons π deslocalizados. O ânion ciclopropenila não é aromático, porque, embora tenha um anel ininterrupto de átomos que contém orbitais p, sua nuvem π tem 2, número par de elétrons π. Tá? Então, olha só, dependendo aqui da nuvem eletrônica, de como que esses elétrons estão descritos ali na molécula, ela pode ou não apresentar aromaticidade. Então, tem que assim, analisar com base ali naqueles critérios do Huckel. Tá? Alguns hidrocarbonetos que não são aromáticos. Então, ó, você pode ver aqui o exemplo do ciclo heptatatrieno, que não é aromático, apesar de ele possuir um número ímpar de elétrons π, ele não possui um anel ininterrupto de elétrons π, ou seja, ele possui um carbono que ele é sp3, ó. E o ciclo pentadieno, ele não é aromático por possuir um número par de elétrons π, 2 pares, e não possuir um anel ininterrupto de orbitais p, porque ele também possui um carbono sp3. Ó, os critérios que determinam se um hidrocarboneto monocíclico é ou não aromático podem também ser usados para o hidrocarboneto policíclico. Então, ó, todos esses compostos aqui, eles são aromáticos, tá?
Dá uma olhada no naftaleno, que a gente já chegou a trabalhar sobre o naftaleno em uma das atividades. Ele tem 5 pares de elétrons π. Aí o fenantreno, ele tem 7 pares de elétrons π. E o criseno, ele tem 9 pares de elétrons π. Todos esses que estão aqui, eles são aromáticos, tá? Professor, desculpa aí, já falta 10 minutos. Não, mas 10 minutos é um super tempo. Me avisa quando faltar 5 minutos, por favor. Tá bom. Tá bom? Obrigado. Mas conversando um pouquinho mais sobre algumas substâncias heterocíclicas aromáticas, não é só as substâncias homocíclicas que são aromáticas, também você pode ter substâncias heterocíclicas e aromáticas. Não é necessário que uma substância seja um hidrocarboneto para ser aromática. Uma substância heterocíclica possui pelo menos um átomo no anel diferente do carbono. Os heteroátomos mais comuns, como a gente viu antes, são o nitrogênio, o oxigênio e o enxofre, tá? Então você pode ver a presença deles aqui, na piridina, no pirrol, no furano e no tilfeno. Então, olha algumas nomenclaturas usuais aqui dos compostos aromáticos. No caso, o tolueno, ele é muito conhecido na química orgânica, naftaleno, que a gente estava vendo agora há pouco, e o fenantreno. Então, a gente acabou de ver que o nome IUPAC desse composto aqui é o do tolueno, mas ele também é conhecido como metilbenzeno. A gente pode ver um radical de CH3 ligado a um benzeno. Então, quando você junta, é um metilbenzeno. Aí, esse daqui, ele já tem 2 grupos metil. Então, como que vai ficar o nome dele? Vai ficar, você tem que indicar em quais posições que também estão os radicais metil, né? No caso, está na posição 1 e na posição 4, então esse vai ser o dimetilbenzeno. No rótulo de um solvente comercial, a indicação de que contém apenas hidrocarbonetos alifáticos, não aromáticos. A partir dessa informação, conclui-se que esse solvente não deverá conter como um de seus componentes principais o, no caso, qual substância aqui que é aromática, né? Então, a única substância aqui que é aromática é o tolueno, tá? O resto são todas cadeias abertas. E por hoje é isso, gente. Que era para fazer nas 2 aulas, mas aí eu corri um pouquinho mais aqui, sabe? Porque eu não queria prejudicar vocês aí por vocês não terem